tentava compreender, mesmo sem dizer palavra, ele era a voz de Deus. Falaria de seu reino, mas os corações sem luz não creriam, e com ódio o pregariam numa cruz. Anjos cantando? Sim, os céus estavam repletos de anjos. Anjos cantavam, uma mãe se alegrou e uma grande luz começou a brilhar. Isto fazia parte de um grande plano concebido no coração de Deus. Era um plano que custaria muito a um pai amoroso, pois o pecado abrira um abismo entre Deus e o homem. E não importa a persistência do homem em tentar construir uma ponte sobre o abismo, esta ponte só poderia ser construída por Deus. Então ele a construiu através de Jesus Cristo, seu Filho, uma ponte perfeita de uma cruz de madeira. Olho aquele abismo que eu mesmo cavei com minhas próprias mãos. Deus é graça, foi sua graça que fez-nos uma ponte que já não nos separa. Que amor sustentador. Há uma ponte a unir a divisão. De um lado ao outro faz a união. E por misericórdia, Deus nos deu seu Filho
uma cruz a unir a divisão. Há uma ponte a unir a divisão. De um lado ao outro faz a união. E por misericórdia, Deus uniu seu Filho, o seu amor profundo é uma cruz a unir a divisão. Há uma cruz a unir, há uma cruz a unir a divisão. Há uma cruz a unir, há uma cruz a unir, há uma cruz a unir a divisão. Você já imaginou quão profundo e quão grande realmente é o amor de Deus? Bem, considere isto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio e viveu sua vida com um propósito claro. Foi uma vida de obediência e humildade. Sendo Filho de Deus, humilhou até a morte e morte de cruz. E no caminho para a cruz, Ele nos ensinou sobre o reino dos céus, que é o caminho para uma vida abundante. Ele estendeu suas mãos para tocar e perdoar, para curar e redimir, para realizar milagres, para a glória de seu Pai, nos levando ao trono do Todo-Poderoso, proclamando o reino de Deus. Alguns diziam mais de 5.000 homens. Jesus estava contando coisas fantásticas. Naquele mesmo dia, um de seus discípulos veio e me perguntou o que havia na minha cesta. Somente 5 pães e 2 peixes. Mas ele me pediu para dar a Jesus. E eu fiquei pensando, isso é loucura! O que Jesus quer fazer com esse pouquinho de comida? Mas eu dei assim mesmo. Ele ergueu a cesta e abençoou o peixe e o pão. Começou a distribuir para a multidão. Não parava de aparecer comida. Ele alimentou milhares de pessoas. E quando terminou, ainda haviam 12 cestas bem cheias. Eu jamais vou me esquecer de quando pedi o peixe e o pão. Então, depois de os abençoar, alimentou toda a multidão. Que nunca mais eu serei um mês, para sempre, sempre quererei tudo aquilo que Cristo abençoar. A benção é
Ele estava no lugar de sempre pedindo esmolas com um amigo que também era cego. Já tinha ouvido falar sobre esse homem chamado Jesus. De repente, a multidão passou por eles gritando que Jesus estava vindo em sua direção. Então começaram a pendurar-se nos mantos das pessoas e gritavam o mais alto que podiam: tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Bartimeu então sentiu uma mão em seu ombro. Ele sabia que Jesus estava ao seu lado. Jesus tocou nos seus olhos e de repente estava vendo. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Estava o seu coração cheio de gratidão. O seu desejo era correr e falar a todos o que Jesus havia feito. Mas o Senhor tinha outro plano em sua mente. Ele colocou o seu braço sobre aquele homem, o abraçou e falou para que ele não dissesse uma só palavra do que havia acontecido. Tenho que falar. Eu tenho que contar. Eu tenho que falar. Eu tenho que contar. Eu tenho que falar. Contar o que Cristo fez por mim. Eu tenho que falar. Eu tenho que contar o que Cristo fez por mim. Eu tenho que contar, eu tenho que falar o que Cristo fez por mim. Eu tenho que falar, eu tenho que contar o que Cristo fez por mim. Na maior parte do tempo, ele nem precisava falar para as pessoas o que Jesus havia feito por ele. Havia sempre uma multidão seguindo por todo lado, dizendo a todo mundo sobre o milagre que ele recebera. Há pouco tempo atrás, uma multidão um pouco diferente o seguia. Era a multidão em luto e ele estava morto. Aquele homem estava morto há 4 dias e até o cheiro de morte já havia tomado conta. Quando Jesus apareceu, começou a chorar e também depois começou a agir. Ele disse: tirai a pedra. Eu não disse que se cresce verias a glória de Deus? Talvez as pessoas não haviam entendido. Então Jesus orou, mas havia poder naquela oração. Quanto poder! Aquele homem que estava morto ouviu a voz de Jesus com autoridade, chamando o seu nome: Lázaro! 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 Para fora vem! Ele diz: Lázaro! Oh, Lázaro! Para fora vem! Ele diz: doenças passam, morre-se os montes. Para fora vem. Ó Marta, não chores, Maria também. Para fora o reino de Deus. Jesus ansiava que compreendêssemos como é o mundo de seu Pai.
Ele comparou com um pequeno grão de mostarda que crescia numa grande árvore. É como uma pérola, ele disse, uma pérola de grande valor, que quando a encontrar, vai e venda tudo o que tens e a compra. E quem poderás entrar nesse reino? Somente aquele que se tornar como uma criança. Muitos dos judeus achavam que Jesus estava falando de um reino aqui na terra. Quando a notícia se espalhou que Jesus se aproximava de Jerusalém para a Páscoa, multidões se juntaram para dar-lhe as boas-vindas como rei. Até as crianças não podiam esperar pela sua chegada. Como o pai deve ter se deleitado em ver as crianças alegres e desinibidas. E por instante isso certamente pareceu para os seus discípulos que o reino de Deus era aqui. Porém Jesus sabia que tudo isto mudaria em breve. Dias depois, ele juntou os mais íntimos dele para uma celebração diferente. Era o primeiro dia dos pães asmos, o dia que o cordeiro seria sacrificado. Jesus e os discípulos se reuniram, e lá, com o partir do pão e o beber do vinho, Jesus compartilhou com eles mais do plano do Pai e sua tarefa final.
Com a ceia já terminada e a saída de Judas para planejar sua traição, Jesus levou os outros seus seguidores para fora da cidade, num jardim perto do Monte das Oliveiras. Lá, com Pedro, Tiago e João ao seu lado, ele se agonizou com todos os acontecimentos que estavam por vir. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porém não se faça a minha vontade, mas a tua. E por 3 vezes ele teve que acordar os seus discípulos, para que vigiassem com ele. Nas primeiras horas do dia, Judas veio com um bando de soldados com tochas e o beijou a Jesus para que fosse identificado. Eles prenderam a Jesus e o levaram para ser torturado e tentado. Jesus, Cordeiro de Deus, de alegria e amor, estava prestes a se tornar o Cordeiro de sacrifício e sofrimento. Ele tinha sido traído por um dos seus, por 30 meras moedas de prata. Pedro, a rocha, que havia prometido dar sua vida por Jesus, o negou 3 vezes, mesmo o conhecendo. Num falso julgamento, ele foi condenado à morte. Como um ladrão qualquer, a multidão se voltou contra ele, favorecendo um assassino por nome Barrabás. Os soldados romanos zombaram dele e o torturaram e colocaram uma coroa de espinhos em sua fronte e um manto roxo em suas costas. Então eles levaram este rei para um lugar chamado Gólgota, onde foi pregado na cruz e elevado aos céus. Jesus suportou toda a vergonha e desgraça que a humanidade lançou sobre ele. Porém, como um cordeiro sendo levado ao matadouro, ele não disse uma só palavra em sua defesa. Até as suas palavras ditas na cruz foram por amor àqueles que estavam à sua volta. Suportando o peso dos pecados do mundo, no fim da sua agonia, ele chamou a seu Pai nos céus: está consumado. E curvou sua cabeça e morreu. Está
Eu sei o que é pensar no que já fiz e então querer correr pra me esconder. Eu sei o que é também ferir alguém e não me entristecer com sua dor. Mas eu sei o que é dessa graça me fartar e descobrir que meu Jesus minhas culpas vem tirar. Ele me perdoou e do meu pecado se esqueceu pelo sangue que verteu o Cordeiro de Deus. Ele me perdoou. Você sabe o que é ser um amigo de Deus e sem barreiras com Ele falar. Você sabe o que é ver o dia terminar de coração bem limpo, poder repousar. Você sabe o que é ter que encarar o acusador, olhá-lo bem nos olhos e seguro lhe Ele me perdoou e do meu
Como é maravilhoso conhecer o amor de Deus através da morte de Jesus Cristo. Como é maravilhoso saber como é para Deus ser realmente nosso amigo. Saber que estamos completamente perdoados pelo sangue da cruz. E não só temos o perdão de Deus, também temos sua aceitação. Enquanto ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou com Ele através da morte do seu único Filho. Em toda a história, nada mais importa do que isso, que Jesus pagou o preço por nossos pecados, os seus e os meus, na cruz. Sem a cruz, estamos sozinhos e sem esperança. Sem a cruz e o amor de Deus o Pai não tem significado. Sem a cruz, estamos eternamente separados de Deus. É através do poder da cruz que Jesus possui as chaves do céu e do inferno, da morte e da vida. Te traz escuridão, deitado está o Salvador, e a cada prego que nele martela, o trovão no inferno ecoa. Presos pela morte irão clamar. Quem iria livrar-nos morrerá. Por seu sepulcro entrou para encarar o autor de todo pecado. Desafiando a morte, tomou suas chaves, com elas aos cativos livrará. E os presos pela morte irão chamar. Erguei-vos, pois chegou-nos redenção. Presos, agora nos livrou, pois Ele as chaves tem. As portas infernais resistirei. Os grilhões que me mantinham presos jazem no chão diante dele. Já não estou preso ao pecado, pois mesmo morto ouviu o
meu clamar. Soltando as cadeias, ele livrou, pois ele as chaves tem. Ele as chaves tem. E tendo estado presos, agora nos livrou, pois ele as chaves tem. E das coisas que separavam a ti e te derrotavam, dia após dia, a dor que ninguém jamais viu, ferido tal qual tu és a cruel. Ele é o libertador, ele é quem as suas chaves tem.
povo sim, amém. Cante o povo sim, amém. Cante o povo sim, amém. Cante amém. Cante o povo sim, amém. Cante o povo sim, amém. Cante o povo sim, amém. Cante amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Numa palavra breve, antes de nós termos a última apresentação nesta noite, é a celebração da verdade. O centro da nossa fé, o centro do cristianismo, a única fé que tem a sua expressão apoteótica, como nós acabamos de assistir agora, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todas as demais religiões terminam com a morte. A morte é o ponto final da história. A morte é o ponto final da caminhada. Podem achar todos os meios para tentar justificá-la, ou através de uma purificação depois da morte, ou através de uma reencarnação depois da morte, ou através de qualquer outro tipo de punição, que na linguagem mais religiosa se chama de karma, ou seja, nós temos que pagar uma conta que nós conhecemos. O cristianismo destrói completamente todos estes argumentos e todas estas hipóteses, porque o cristianismo projeta exatamente o que nós assistimos, vimos e nos emocionamos. Houve alguém que nasceu sem pecado, que viveu sem pecado, que foi à cruz e pagou a conta do pecado e da condenação. Morreu, literalmente a sua morte simbolizada pelo cordeiro, que é o elemento do sacrifício para pagar os pecados de todo homem. Este cordeiro morto ressuscita, e ao ressuscitar ele realiza algo além da nossa imaginação. Ele mata a morte. A morte morre. Através da ressurreição de Jesus Cristo, a morte perde o seu poder de pôr o ponto final na nossa história. Através da ressurreição de Jesus, nós ganhamos a certeza, a segurança de uma vida que não termina num cemitério com uma lápide, nem com a morte com a sua foice, mas termina com a explosão de luz, declarando, como Paulo declara a carta aos Coríntios, verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele é a garantia, é o penhor, é a primícia da nossa ressurreição. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma certeza, é uma segurança. Sem dúvida nenhuma, há uma vida eterna. E esta vida eterna está na pessoa de Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é sem igual, Jesus é incomparável, Jesus não é uma religião, Jesus não é um mágico, Jesus não é uma utopia, Jesus é uma experiência real,
o Verbo, a palavra, se encarnou, se fez carne, usou esse corpo que nós usamos, andou entre nós por 33 anos, experimentou todo tipo de aspectos da vida: pobreza, desprezo, miséria, traição, abandono, sacrifício, castigo, morte, coisas que todos nós passamos. Mas para garantir aquilo para o qual ele veio fazer, ele ressuscita, ele derrota Satanás, como ouvimos no penúltimo cântico, ele tem a chave da morte, mas ele tem a chave da vida eterna. João, o apóstolo, disse: quem nele crê tem a vida eterna, não entrará em juízo, já passou da morte para a vida. Hoje à noite, além de oferecer-lhes um espetáculo maravilhoso, um espetáculo de artistas, todos voluntários, todos membros desta igreja. Que orgulho que não dá a um pastor saber que há uma igreja que congrega neste templo em 6 ou 7 cultos diferentes, capazes de produzir o que vocês produziram nesta noite. Algo que emociona não só a fonte do nosso ser, do nosso psique, mas que emociona a nossa alma, que faz a gente continuar acreditando que em meio às misérias que o ser humano é capaz de produzir e fazer os outros sofrer, há uma alegria, uma glória que se manifesta através dos lábios daqueles que declaram: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo é a porta, e quem por ele entra, entrará, sairá e será salvo por toda a eternidade. Que você saia daqui hoje à noite não declarando aos seus amigos que não vieram: vocês não sabem o que perderam. Que vocês saiam daqui dizendo: vocês não sabem o que eu achei, vocês não sabem o que eu encontrei, vocês não sabem o que os meus olhos viram e o que o meu coração sentiu. Há um Deus vivo, há um Deus eterno, há um Deus que se manifesta a nós através da sua maravilhosa graça, compaixão, perdão e misericórdia revelada na pessoa de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não saia daqui hoje à noite do jeito que você entrou. Nós fizemos toda essa festa e não lhe pedimos nenhuma oferta. Toda programação como esta tem um culto, e eu tenho que dizer que ele não é pequeno. Mas nós queremos que você saia daqui dizendo: eu não precisei pagar, porque teve alguém que pagou tudo para mim. E o dia que ele morreu na cruz, ele pagou tudo quanto eu preciso. Ele pagou o preço da minha culpa, ele pagou o preço dos meus pecados. Ele me deu a certeza da vida eterna. Não será os meus 10 reais, 20 reais, 50 reais, e você, se você for bem abonado, 100 reais, que vai mudar a história. A tua história chama-se graça. E graça significa favor que eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Mas Deus me trouxe aqui para colocar mais uma gota de graça no meu coração, para que eu saia daqui e proclame lá fora: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
povo sim, amém. Cante o povo sim, amém.